verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Quem disse essa palavra, amados, foi o apóstolo Pedro, quando Deus o conduziu ele à casa de Cornélio, né? E essa é uma expressão de novidade para a vida de Pedro, né? Porque Pedro, até então, sendo judeus, não somente Pedro, mas todos os judeus, não entendiam ainda que Deus alcançaria os gentios, ou seja, que a salvação era estendida aos gentios, né? Ele não se atentava à promessa que Deus fez a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vamos ver, amados, nesse vídeo, o que significa Deus não fazer acepção de pessoas, né? Porque nós temos um argumento dispensacionalista, né? Sobre os ensinamentos de quem acredita nesse estudo dispensacionalista, de que Deus está tratando somente hoje com a igreja gentílica. Então, o que Deus não faz, os homens fazem, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas os homens, principalmente a igreja moderna de hoje, faz, né? Porque quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ela está falando de dois povos. Não está falando de pessoas individual. Não está falando de que ele não rejeita uma pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, uma pessoa que não se converte. O povo de Deus, ele faz parte de pessoas que nasceram de novo, certo? Então todos, de qualquer forma que a pessoa existir, ela quiser ir para Deus, né? Deus aceita ela nascendo de novo. Todas que nasceram de novo é aceita por Cristo, por Deus, para a salvação. A questão não é essa. A questão é que Deus não faz acepção de pessoas com questão de povos. O mundo ele é dividido com dois povos, judeus e gentio. Na cabeça dos judeus, mesmo estando escrito na lei de que Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, né? Mesmo assim, isso era algo obscurecido para a mente deles, tá certo? Então, na mente dos judeus, a salvação ela dependia apenas de quem fosse judeus, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, né? Então ele não se atentava no cumprimento da promessa que não era somente para judeus. Então quando Pedro se admira, que ele disse verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoa, ele estava admirado porque Deus estava estendendo a salvação para os gentios, porque ele viu na hora da sua pregação, né? Então o argumento dispensacionalista é que Deus hoje trata somente com a igreja gentílica. Não existe isso na Escritura, uma igreja gentílica, né? Porque a igreja de Cristo é um povo só, é um povo arrependido, é um povo santo, independentemente de quem era antes, certo? Então, o argumento ele vai dizer que Deus trata com a igreja gentílica. Por quê? Porque os judeus rejeitaram a Cristo, né? Então ele diz que os judeus rejeitaram a Cristo, por isso Deus trata somente com os gentios e que Deus vai arrebatar os gentios a qualquer momento e depois ele passa a tratar com os judeus, né? Ou seja, vai permitir que eles passem pela grande tribulação para poder pagar porque eles não creram em Cristo. É meio que isso, né? Como que a gente vai entender isso? Como entendemos dessa forma? Se a igreja ela começou judaica, a igreja começou só com crentes judeus. Depois, em vez de Deus deixar para trás a igreja da Judéia e continuar só com a igreja gentílica, a ordenança de Deus pela palavra, já começando em Atos, é unir judeus e gentios, sendo um único povo, né? Então a pergunta é, quando que começou isso? Na dispensação do dispensacionalista. Quando começou isso, que Deus ia tratar somente com gentios? Porque ela começa com judeus e depois, em vez de Deus abandonar a igreja gentílica, a igreja judia, né? Pronto, Israel rejeitou a Cristo, agora eu vou rejeitar a igreja da parte
dos judeus e vou tratar somente com a igreja da parte dos gentios. Não tem isso nas escrituras, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo não tem isso. O que é que vai ter? Vai ter que Deus vai acrescentar gentios, né? Convertido à igreja que já tinha nascido na Judéia, certo? Então não tem nas escrituras um momento em que Deus vai dizer, não trato mais com a igreja da Judéia, né? Porque a nação rejeitou. Não tem isso, pelo contrário. Vai ter Deus, através de Pedro, né? Quando ele se admira, até em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro dizendo que Deus não faz acepção de pessoa, porque os gentios estão sendo agregados aos judeus. Agora, uma coisa é certa. Tem judeus na igreja? A igreja do corpo de Cristo hoje? Com certeza, sim. Com certeza. Se o povo de lá não tem muitas pessoas indo para Cristo, mas certamente as 10 tribos que foram espalhadas sobre todo o mundo, tem pessoas que não sabem quem são e estão se convertendo. A porta não está fechada para Israel na carne. Certamente isso que Deus não fechou a porta para Israel na carne. Mas o dispensacionalista diz que a igreja é formada somente com gentios até o dia do arrebatamento, né? Se poucos entram na fé, é devido ao coração endurecido. Se poucos judeus da casa de Judá, poucos entram na fé hoje, pouco tem na fé hoje, é porque o coração deles está endurecido, não que Deus tenha fechado a porta para eles. Né? Porque quando a gente chega em Romanos capítulo 11, Paulo vai falar assim, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele faz uma pergunta no versículo 1 e continua a resposta, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está respondendo exatamente o dispensacionalista de hoje, né, que diz que Deus rejeitou o povo que dantes conheceu. Hoje está tratando somente com os gentios. Então ele diz assim, de jeito nenhum, de forma alguma Deus rejeitou, porque eu mesmo sou israelita e principalmente sou da tribo de Benjamim, né? Ou seja, judeu de judeus, hebreu de hebreu, né? Da raiz. Então Paulo está afirmando que Deus não rejeitou. Então por que de certo tempo para cá Deus está rejeitando? Parece que pelo dispensacionalista chegou um tempo em que Deus, não queremos mais, eu não quero mais judeus não, vou querer só gentil agora, porque eles são meus queridinhos, vou arrebatar eles daqui a pouco e depois eu jogo esse povo aí que rejeitaram Cristo. Rejeitou a nação, mas muitos aceitaram Cristo, que a igreja foi formada com judeus. Versículo 2 ele diz, não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus não rejeitou e nunca rejeitará. Se convertendo, Deus recebe qualquer um. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Olha só o que ele diz acerca de Elias. Elias também tinha esse pensamento. Acabou todo mundo, não existe mais ninguém. Morreu todos. Então é da mesma forma com que olhamos hoje e aparentemente morreu todos. Não existe mais ninguém, Aparentemente não tem mais nenhum judeu. Mas de fato a igreja ela é formada com esses dois povos, A porta não está fechada para Israel, Não está fechada. Então como pode alguém dizer que Deus rejeitou Israel na carne? Somente para criar uma doutrina satisfatória dizendo que Deus trata hoje somente com a igreja gentílica. Quando ela for arrebatada, Deus vai tratar com os judeus na carne, passando pela grande tribulação, porque rejeitaram a Cristo, assim dividindo a igreja em duas partes, coisa que Deus não faz. Para o dispensacionalista é como se Deus tivesse dois povos, Hoje, antigamente ele tinha os judeus, hoje ele tem os gentios, E depois ele leva um para si e depois fica o outro para tratar na grande tribulação.
Então, amados, não existe dois povos de Deus, tá? Não existe. O que existe é a igreja do Senhor, que ela une judeus e gentil, que é a divisão do mundo, judeus e gentil. Então, Pedro ficou maravilhado, né? E tudo que vocês têm visto aqui, esses vídeos que eu tenho trazido sobre as duas casas de Israel, é sobre isso, tá? As duas casas de Israel nos abrem os olhos para que a gente entenda, para que a máscara do dispensacionalista ela caia. Porque Deus não está tratando somente com a igreja gentílica, né, como dizem. Deus está tratando com a sua igreja, que ela é formada com dois povos, né? Quando eu coloquei um post aqui na comunidade do canal falando sobre o povo de Daniel, né? Então eles vão dizer que o povo de Daniel era o povo de Daniel, somente aquele povo daquele tempo, e agora Deus não está tratando com o povo de Daniel, né? Está tratando com a igreja. E depois ele volta a tratar com o povo de Daniel, para passar ele pela grande tribulação. Tá? O povo de Daniel é o povo de Deus, né? Que quando vem a transição das alianças ali, Maria, né? Quando ela diz que Deus levantou a salvação, a grande salvação para o seu povo, está falando deles, né? E do povo que agora vão se formar em Cristo. Tá certo? A formação da igreja em Cristo é a continuação do povo de Daniel, que são o mesmo, no final, é o mesmo povo, né? Então, os judeus, como eles achavam que só eles eram os predestinados, só eles eram salvos porque eram descendentes de Abraão, né? Aqui cai por terra, porque Pedro entendeu e Paulo é levantado como pregador do evangelho para todas as nações, e aí unindo esses dois povos, né? Como está em Ezequiel 37, na unificação das varas, né? Unindo esses povos, não tem divisão. Deus só tem um povo, é a igreja, e é formada com quem se converter, independente de que nação seja esse povo, tá certo? Então Deus não está tratando somente com o gentio, ele está tratando com a igreja, todos que se convertem, né, faz parte da igreja. Se Israel hoje não está entrando em massa, o Israel na carne, é porque o coração deles foi endurecido para não crer no evangelho, não crer no Messias, no Cristo, né, que eles próprios mataram. Mas vai chegar um momento em que eles vão, acredito eu, se arrepender, né, antes que Jesus volte, né, e eles vão reconhecer que Jesus que eles mataram é o Salvador, tá certo? Então esse vídeo é um vídeo bem curto e acredito que trazer esclarecimento para o nosso entendimento. Fique na paz, Deus abençoe a todos.